Há muito tempo atrás, eu li um livro chamado Energia ao Quadrado. A escritora é Pangrud. Então, esse livro foi muito interessante porque, dentro do livro, ela quer colocar experiências práticas de como ela foi utilizando a energia, o foco e as intenções para poder atingir os objetivos que ela queria. E ela nos convida a que nós pratiquemos as nossas próprias experiências pessoais para poder comprovar os princípios que ela colocava. Então, por exemplo, eu tinha um princípio chamado Albert Einstein. Ou seja, o que Albert Einstein faz a gente pensar? Que a energia é tudo que há. Então, que a energia está em toda parte. Então, com esse princípio, ela conseguia captar assim, a ideia de que, ok, esse princípio me faz lembrar que a energia está em todo lugar. Então, ela não esquecia disso. Então, são os princípios que vão norteando a vida dela. Que ela foi, ao estudar física quântica, mecânica quântica, essas coisas todas, ela foi compilando tudo que ela estudou e foi colocando nesses princípios do laboratório dela, da experiência pessoal dela. E no mesmo sentido, eu também fiz isso, né? E achei assim, super interessante porque parecia uma coisa que eu já estava praticando há muito tempo atrás. Vocês vão morrer de rir, vocês vão assim, essa mulher é maluca. Mas o que acontecia comigo? Eu fiz eu bolei, né? Com essas experiências, né? Nessa leitura que eu tive desse livro, que é o princípio do tapete vermelho. Você fala assim, ué, o que é esse princípio? O tapete vermelho é porque a gente sempre quer o melhor pra gente. Quando a gente vai no restaurante, a gente quer ir no melhor restaurante, a gente quer ficar no melhor hotel, a gente quer viajar de primeira classe. Às vezes a gente não tem as condições para aquilo, mas a gente sempre quer o melhor pra gente. Então, o que existe de melhor nesse mundo do que a gente andar no tapete vermelho? Nós vamos nos sentir adorados, admirados, né? Nós já vamos nos sentir super bem, super felizes. Então, esse princípio que eu utilizo era o tapete vermelho, é porque para mim, eu já saio de casa como se eu estivesse pisando no tapete vermelho. Então, todo o meu caminho tem à frente uma estrada de tapete vermelho. Eu fico pensando nisso. Uau, que legal! É como se eu estivesse andando e as pessoas me admirando, me parabenizando. Uau, que legal, quem é você? Querendo descobrir quem eu sou. Né? As pessoas ficam assim interessadas, podem até não querer, não falar comigo, por, sei lá, timidez, isso, aquilo, mas as pessoas ficam assim, ué, quem é essa pessoa? Né? Por que ela está aqui nesse lugar? Né? Como que ela chegou até aqui? As pessoas perguntam às vezes isso para mim assim, ué, como é que você conheceu esse lugar? Como é que você conheceu essa pessoa? Como é que você... Então, a partir desse momento que eu imagino que eu estou sempre andando no tapete vermelho, né, coisas boas, né? Eu vou a lugares bons, me leva para destinos legais, as pessoas, uau, você está sempre se divertindo. Não é que eu estou sempre me divertindo, eu fico muito em casa, muito mais em casa do que eu ficava antes, né? Quem me conhece sabe que eu não parava mesmo em casa, né? Eu tinha que ter diversão manhã, tarde e noite. Então aqui agora eu escolho um horário do dia para sair, fazer uma atividade e depois eu fico aqui, né, no meu mundinho, com os meus livros, estudando, fazendo alguma coisa. Legal? Então, esse foi um dos princípios, né? O outro princípio que eu utilizo muito é o princípio da matrioska, né? Que é aquela bonequinha, né? Eu acho que é russa, né? Bonequinha russa, que você tem várias bonequinhas saindo dentro daquela boneca grandona, que onde você chega lá no fundo tem aquela bonequinha, a principal, né? Então, a gente pode entender isso como se fosse aquela, como é que eu posso dizer? Sabe o princípio que as pessoas falam aí, né, da cebola, né, que você vai tirando as cascas da cebola e você vai se reconhecendo, uau, você vai tirando todas aquelas impurezas, aquelas coisas. Então, a gente hoje tem uma máscara social, né? Pode ser verdadeira, pode ser até inventada, mas a gente tem um jeito de se apresentar no mundo. E que se a gente for se retraindo um pouco mais, a gente tira, olha, essa pessoa é um pouquinho assim também. E é legal, às vezes, a gente descobrir coisas das pessoas que a gente não imaginava, né? Porque a pessoa coloca uma barreira tão grande e você fica assim, você fica às vezes assim, uau, eu não sabia disso, dessa pessoa, né? É tão gostoso a gente conhecer as outras pessoas, né? Assim, mais profundamente.
Então eu acredito que esse princípio de você reconhecer que todo mundo é como se fosse uma boneca e que ali você tem aquela forma do lado de fora e você vai abrindo, você vai vendo outras, até você chegar naquela essência da pessoa, a verdadeira essência da pessoa. Então todos nós temos, é como se fosse essas camadas, né? Uns falam que é uma camada de uma cebola, e eu falo que é o princípio da matriosca. Então todos nós temos essa essência lá dentro. Não sei se vocês lembram de um filme muito antigo, filme infantil, que acho que é a Origem dos Guardiões, ou coisa assim, que tinha, né, o Papai Noel, que tinha lá um bonequinho que ia tirando, né, as camadas e chegava naquela essência dele, né, que ele era pequenininho, como é que ele era de verdade. Então todos nós temos isso, mas a gente tem medo de mostrar, a gente tem medo de deixar os outros verem esse nosso lado vulnerável. Né? Então a vulnerabilidade hoje, né, faz a gente criar muitos muros, muitas barreiras para nos proteger. Porque está todo mundo falando sempre alguma coisa de alguém, mas falando mal, né, fazendo uma fofoca do mal. Falando, fulano isso, fulano aquilo. Aí eu vejo isso aqui onde eu moro. Né? Então você está disposta a fazer uma fofoca do bem? Falar bem de alguém, elogiar uma pessoa, admirar uma pessoa. Então, juntando esses dois princípios, eu fiz outros mais, né? Mas eu acho que hoje seria muito interessante falar desses dois. Né? Você tá, é como se fosse um exercício. Esse foi o meu laboratório pessoal. Essa foi a minha experiência ao ler esse livro, trazer para a minha realidade tudo aquilo que ela falou. Então ela falou dos princípios que ela bolou lá, mas foi a experiência dela. Então eu transformei na minha experiência. Como que eu vejo isso? O que faz parte do meu mundo? Porque, por exemplo, ela é uma americana e tudo aquilo que ela falou faz sentido para ela porque ela vive lá naquela sociedade. E eu, brasileira, a minha vivência, experiência de vida é outra. Então, o que fazia parte da minha vida? Aí sim eu comecei a ver assim, o que eu gostava. Então, nas coisas que eu gostava, nas coisas que me chamavam a atenção, eu peguei aquilo para incorporar, para fazer a minha própria experiência pessoal, meu próprio laboratório, para poder mostrar para vocês que eu consegui mudar aplicando esses poucos princípios. Não estou falando que você tem que seguir o meu exemplo, usar o que eu uso, mas quando você for ler um livro, todos os livros falam disso hoje, né? De como você acumular energia, assim, os que eu leio, né? De autoajuda, autodesenvolvimento, de como você se tornar uma pessoa melhor. E você só vai se tornar uma pessoa melhor a partir do momento que você olhar para você mesmo e aplicar aquelas ferramentas que você está consumindo, adquirindo. Por muito tempo eu fazia só isso, né? Não, esse livro eu já li, esse aqui eu já li, todos eles eu já tinha lido, e no final das contas eu não aplicava nada em minha vida. Então tem certos momentos que são assim cruciais, que a gente lê uma coisa e agora sim, isso vai fazer parte da minha vida. Nem que seja uma frase, vai se tornar uma coisa importante para você. Então é isso que você precisa, né? Que nós precisamos nos dar conta, estar atentos, estar presentes para tudo isso que é falado. Não é só mais uma consumo frenético de conteúdo e zero aplicação. Porque nessa realidade agora a gente precisa de prática. Prática consciente de tudo que a gente está vivendo, experienciando e fazendo aqui nessa realidade. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, esses dois princípios que eu vivi, né, e tento viver, que eu consegui trazer do livro da Pam Grudge, Energia ao Quadrado. Até mais, até o próximo vídeo.